Quatro Lavras. Vem com a gente, fica à vontade e interaja também, fazendo a sua pergunta, tirando as suas dúvidas no 359-9733-0094. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio 94. Renato. Bom dia, Lidiane, bom dia, amigos da 94 FM que aí nos escuta nesse momento. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Renato. E conta pra gente qual que é, né? Aliás, o que representa aí o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Renato? Bom, essa data, né, ela foi proferida pela ONU, né, para o dia de 27, né, de junho, homenagear os pequenos empresários, né, esses grandes benfeitores da economia mundial. Então, nada mais justo, né? Você tem várias datas que homenageiam, então nada mais justo de homenagear. Isso foi feito pela ONU e isso é para o mundo inteiro, pois o mundo inteiro ele é conduzido na sua base econômica, na geração de riquezas e rendas pelos pequenos empresários. Então, são eles que fazem a economia de uma região, de uma cidade movimentar de uma maneira gerando riqueza e renda e na outra propiciando serviços e produtos atendendo a demanda da população. Então, parabéns a quem é micro, pequeno empresário no Brasil e no mundo. Tá, então, uma data importante, né, professor, para reconhecer aí quem movimenta a economia todos os dias e transforma sonhos em oportunidades, né? E qual que é a importância desse segmento para a economia brasileira? Bom, vamos falar em números, né? Então, ou seja, mais de 90% das empresas, elas são caracterizadas como pequenas e médias, um micro, pequeno e médio empresário. Grande parte dessas pequenas empresas, elas estão na região ou na cidade, ou seja, ela é uma empresa estática, ou seja, ela está ali dentro da economia local, no desenvolvimento regional, e são responsáveis por mais de 80% da geração dos empregos, né? Então, o emprego é aquela relação trabalhista entre patrão e empregado, onde quem gera esse emprego, ele deve ser muito aplaudido, porque o emprego, ele faz a emancipação do cidadão em não dever favor para ninguém. É uma troca entre o trabalho dele pela uma remuneração. Então, parabéns a esses pequenos empresários que lutam no dia a dia, enfrentam as dificuldades, sejam econômicas, financeiras, legais e até mesmo sociais, né, no seu desenvolvimento. Então, eles são a base, né, são os empresários pequenos, são a base de qualquer economia, seja municipal, regional, estadual e mundial. E quando as pequenas empresas crescem, toda a comunidade cresce junto, né, professor? Então vamos lá, isso aí que é o desenvolvimento, que a gente chama de empresarismo, que é a capacidade desse empreendedor, a partir do momento que ele cria uma situação de negócios, e ali ele começa a gerenciar bem a sua empresa, e aí é um fato econômico normal, ela começa a crescer. Nenhuma empresa nasce grande, ela começa pequena. Então você tem vários exemplos. Aqui mesmo em Lavras, pequenas empresas que com o passar do tempo, ou seja, é um projeto de longo prazo, não é do dia para a noite. Então vai anos trabalhando, vai anos se esforçando, economizando, investindo, melhorando, desenvolvendo, e aí as pequenas empresas vão se transformando em médias, grandes, e aí ficam até mesmo multinacionais. E gerando muitos empregos e rendas, né, professor? E o mais importante, esses empregos, este emprego e renda gerada pelas micro, ele fica na cidade. Ou seja, ele é formado pela cidade e para a cidade. E com isso você multiplica e sedimenta a riqueza para todos de uma região, de uma cidade em si. E são negócios aí que muitas vezes começam pequenos, mas fazem uma enorme diferença na vida das pessoas, né? Você vê, normalmente começa como uma MEI, né? O microempreendedor individual. Aquela pessoa que tem aquela legislação toda específica, ela desenvolveu o trabalho dela. E à medida que ela vai tendo sucesso, né, no mundo dos negócios, no mundo econômico, ela começa a crescer, a contratar, a ter novos funcionários, a melhorar a sua organização. E aí ela começa a crescer, e aí é o que a gente chama de ciclo virtuoso da economia, que é o crescimento econômico sustentável para o empreendedor, como também para toda a sociedade. E quais que são aí os principais desafios enfrentados aí pelos empreendedores nos dias de hoje? Olha, para o empreendedor é se manter na atividade, é o início, né, do seu processo econômico produtivo. Porque no início você tem todas as dificuldades, o seu negócio ainda está maturando, ainda está sendo reconhecido, há uma necessidade de um fluxo de caixa, o capital de giro que a gente chama para manter, para comprar matérias-primas, para comprar
produtos específicos, para pagar os impostos, pagar a mão de obra que trabalha para ele e ele também ter o seu prolabore. Então, a grande dificuldade é ele passar por esse estágio inicial. E logo após isso, esse estágio inicial aí começa a ter outros focos, né, que é o próprio crescimento, porque uma empresa ela tem que crescer, porque se ela não cresce num determinado tempo, ela acaba sendo engolida pela concorrência. Então, o empreendedor, o empresário, ele está sempre atento às dificuldades, mas com a sua capacidade ele consegue superar. E com o acesso aí, vamos que o acesso ao crédito pode impactar o crescimento de uma empresa, professor? Aí a gente liga a questão do crédito à taxa de juros, né? Porque a taxa de juros é um custo a mais para você usar o crédito, ou seja, o crédito é o dinheiro de terceiros que esse pequeno empreendedor ele utiliza para bancar o seu capital de giro, honrar os seus compromissos, desde a compra da matéria-prima até o pagamento de impostos. E quanto mais caro, ou seja, quanto mais difícil ter esse dinheiro que ele consegue no mercado financeiro, ele tem que pagar juros por isso. Então eu acredito que a taxa de juros, e a taxa de juros alta que está hoje no Brasil, ela é o grande gargalo para esse crédito para o pequeno empresário. Porque às vezes ele precisa muito desse dinheiro para honrar um compromisso que ele não tem um recurso ainda, não tem um certo colchão financeiro para honrar compromissos. E através disso, ele começa a fazer a sua liquidez e consegue, através de crédito, até mesmo negociações melhores, conjunto aos seus fornecedores, recursos para fazer uma nova propaganda de marketing, para comprar uma nova máquina e ali aumentar a sua eficiência, a sua produtividade. Então o crédito ele é fundamental e por isso que o crédito tem que ser acessível a esses pequenos e médios empresários, exatamente para ele ter condições de maior condições econômicas para sustentar a sua empresa. E com os recursos de planejamento, o empreendedor consegue investir e expandir ali com mais segurança, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Ou seja, o pequeno e o médio empresário, o micro, pequeno e médio, ele nunca pode ficar parado. Ele tem que estar sempre planejando, organizando, prevendo o futuro, né? Então, o empresário é aquele agente de mercado que nunca dorme. Que a cabeça dele ele termina, fecha o seu comércio, fecha a sua indústria, mas a cabeça dele está sempre funcionando, porque ele está sempre pensando e prevendo o que pode melhorar ou os riscos que ele pode vir a ter no futuro. Então, são 24 horas no ar. Vamos falar da importância da gestão financeira para a saúde dos negócios, professor. Uhum. Bom, é a base, né? Então, a gestão financeira, junto com os recursos humanos, ele é a base de qualquer sucesso de uma empresa. Ou seja, nenhuma empresa ela permanece no mercado se ela tiver prejuízo. O que é o prejuízo? É quando você tem uma receita menor do que os seus custos. Então a gestão financeira ela vem exatamente para isso, para poder você otimizar os seus recursos através das suas receitas, diminuir ou otimizar os seus custos de produção e ali ter o seu lucro. Porque é o lucro que remunera a ação do empresário e é o lucro que permite novos investimentos. E esse lucro ele advém de uma gestão financeira eficiente, que é exatamente guardar a sua empresa de qualquer ocorrências negativas que possa ocorrer. O controle ali, as finanças, é fundamental, então, para garantir a continuidade e o crescimento da empresa. Sem dúvida nenhuma. Então, você tem uma ideia, você empreende, mas você não tem a rotatividade, ou seja, o seu fluxo de caixa ele é negativo. E ali você sempre vai buscando meios para cobrir esse negativo, que vem da gestão financeira. Isso é prejudicial à sua empresa. Então, é entender que a sua empresa ela é um ente independente de você, pessoa física e pessoa jurídica. Então você tem que cuidar de maneira muito atenta aos seus recursos. Nem sempre aquele recurso que está sobrando no caixa ele é um recurso disponível. Talvez aquele serva para você pagar uma dívida no futuro. Então é muito cuidado e a gestão financeira, o dinheiro, ele seria o sangue do nosso corpo, ele que faz você movimentar. Independente do tamanho da empresa, essa gestão é totalmente, obviamente, um ponto a se preocupar e observar o tempo todo, né, professor? Independente. Aí, qualquer empresa, seja micro ou uma empresa multinacional, ela tem que ter lucro. E lucro é gestão financeira, que é exatamente receita menos custo. Aí é lógico que cada porte de empresa tem necessidades específicas e tem uma forma de gerir. Mas isso é o empreendedor no seu desenvolvimento, no seu conhecimento que faz acontecer. E de que forma que a tecnologia tem transformado a realidade aí das pequenas empresas? De maneira fundamental, né? Então, como exemplo simples, né? Hoje você tem aí aplicativos ou o próprio sistema de comunicação, vamos dar um exemplo aí, um WhatsApp, onde você pode fazer as suas vendas de maneira online, de maneira digital. Você não precisa ter mais uma estrutura
de local, de pessoas, de toda uma movimentação. Então, assim, isso é uma movimentação tecnológica que fez uma modificação e, sabendo usar isso a seu favor, isso traz muita eficiência produtiva para as pequenas e médias empresas. A tecnologia, então, deixou de ser um diferencial e passou a ser necessidade para quem quer competir. Sem dúvida nenhuma, ela é básica, né? Assim, isso foi só um exemplo, né? Uma forma de você fazer a sua comercialização através do sistema tecnológico. E aí você tem outros mecanismos, né? Máquinas mais modernas, sistemas de controle. Então você tem todo um processo que te ajuda tecnologicamente, não só produto, mas também serviços, auxiliando a você a melhorar a sua gestão, a melhorar a sua empresa. E como que o empreendedor, professor, pode aí se manter competitivo? Olha, a competição ela é nata do processo econômico. Ninguém foge da competição. Então, se você for um ente governamental ou ter algum privilégio que a gente chama de monopólios. Fora isso, todo mundo está competindo com alguém. E aí a competição, ela é uma maneira de você vencer uma disputa através da sua capacidade nata, que é você ser um empresário competente e também você buscar alternativas. E isso vem através de quê? Do empreendedorismo, das inovações. É você inovar ou em processo ou em desenvolver um produto e ali você se diferenciar no mercado. Infelizmente, para o empresário, ele sempre vai estar, ele nunca pode dormir em berço esplêndido. Ele sempre vai estar disputando, inovando, buscando, investindo. Então, por isso que ele não para. A cabeça dele funciona 24 horas. Inovação, conhecimento e atenção ao cliente, então, continuam sendo ali ingredientes indispensáveis? No final, não tem aquela máxima, né? O cliente é o rei. Mesmo que ele faça tudo certinho, mas se ele não tem um atendimento adequado, se ele não chega na ponta final, que é o cliente dele, ele não vai ter sucesso. Então, no final, o cliente ele tem que ser satisfeito, seja na forma, no preço e no atendimento. Então ali o cliente ele faz a realização final de qualquer negócio empreendedor. E a inovação não significa apenas ali criar algo novo, né? Mas também melhorar constantemente, seria isso? Sem dúvida nenhuma. A inovação ela pode ser de serviços, ela pode ser de produtos. Então vamos fazer uma inovação de serviços. Esses sites hoje que a gente usa, esses aplicativos a gente usa, por exemplo, para comprar alimentos. Então antigamente você tinha um telefone, você ligava, às vezes estava ocupado para pedir um sanduíche, por exemplo. Hoje não, você vai no aplicativo ali, é um serviço. Então, a tecnologia fazendo o link entre o consumidor e a produção, ou seja, a pequena e média empresa. E ali você traz um outro tipo de ação, que são os deliveries, que são os motoqueiros, né, que fazem essa entrega, que fazem essa logística de distribuição extremamente importante para que no final nós, como consumidores, recebemos os nossos produtos lá de maneira tranquila e em casa. A Cleide está aqui conosco, bom dia a todos. Estou ouvindo aqui, como sempre, a Rádio 94. Ela está perguntando quais setores oferecem melhores oportunidades aí para pequenos negócios nos próximos anos. Aqueles setores que saibam entender a necessidade do consumidor de forma online, ou seja, de maneira digital, onde ela consegue, em prazo, em produto e em condições econômicas, vender para esse consumidor de maneira que ele atinja o que a gente chama de economia de escala, ou seja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né, você partir para essa linha, você conseguir atender aquela demanda. São produtos e serviços através do meio digital. Não tem como escapar mais, a economia ela se tornou digitalizada. Falando no meio digital, mercado digital, como que as empresas, professor, podem aproveitar melhor as oportunidades aí do mercado digital? Através de propagandas, através de chegar ao consumidor de maneira satisfatória e inteligente. Então você tem hoje aí uma nova classe, né, de trabalho, que são os influencers, né, que fazem as divulgações de diversos tipos de produtos, porque eles são ouvidos e escutados por milhões de seguidores. Então aqueles influencers, eles conseguem levar aqueles produtos, seja ele usando, seja ele demonstrando, seja ele mostrando para o público fiel que eles têm, então ali você leva para os consumidores. Então eu vejo isso como uma maneira direta, que é uma propaganda cabeça a cabeça, ou seja, você mostra o seu produto, alguém usando que é referência para você, e que lá ajuda muito o seu processo de venda. É uma propaganda muito rápida, né? Não dá ali para mentalizar, é tudo muito, muito ligeiro, porque você passa uma, logo já vem outra, né, professor? Mas o mundo digital, ele é ligeiro. Hoje não tem mais espaço para vamos dizer, aquele tempo que você tinha antigamente, maior. Hoje é tudo muito rápido, o mercado ele consome de maneira muito dinâmica e hoje as propagandas elas são dinâmicas. Ninguém tem mais tempo para ficar esperando. A gente, por uma questão mesmo de mudança cultural e do gosto, né, a gente tem essa otimização do tempo.
Temos aqui a Ingrid, está falando bom dia, Lidiane, bom dia para nosso professor. Ela está perguntando, eu sou artesã e no meu caso, como funciona? E o mercado microempreendedor também faz parte? Comecei com um negócio pequeno, com o meu trabalho de artesã, e ela está perguntando, eu também sou microempreendedora. Sem dúvida nenhuma, e de uma maneira muito laborosa, né? Então ela tem todo o seu desenvolvimento, que ela é nata dela, né? Ela tem uma habilidade específica por ser o artesão. O artesão, ele é a base da Revolução Industrial. Então, lá nos séculos passados, né, quando você teve a fragmentação do trabalho, o artesão ele foi a base, ele virou o processo empreendedor industrial daquela época. Bom, como ela pode fazer isso? Exatamente, utilizando os meios digitais. Então, hoje você tem empresas específicas que auxiliam o pequeno e médio, o artesão, né, a divulgar o seu produto. Então, através de grupos de WhatsApp, através de influências, através da própria página na internet. Então ali ela consegue fazer uma divulgação a custos bem menores e atingir uma camada muito grande. Além de iniciativas, né? Então a gente tem aqui em Lavras, né, no domingo, a feirinha nossa lá na Praça Doutor Augusto Silva, que ali é formada por artesãos que vão lá expor os seus produtos. Então de uma maneira física. Mas o meio digital ela fica 24 horas expondo os seus produtos e ali ela consegue atingir uma camada, um público muito maior para conhecer no primeiro momento e depois adquirir os seus produtos. E a nossa Rádio 94 também, Ingrid, já fez aqui a propaganda, né? A divulgação da Ingrid, está sempre com a gente aqui, a artesã Ingrid, sempre acompanhando o nosso Destaque 94 também. Wagner está por aqui, a Adriana também está com a gente. Oi, Adriana, muito bom dia. Amém, amém, obrigada aí pela sua audiência. Estão todos concorrendo aqui. No final do programa, nós iremos fazer aqui também o sorteio. Tem presente para vocês todos que participam. E, professor, vamos falar um pouquinho aqui sobre a economia em geral. Como que a economia atual, ela influencia diretamente aí os pequenos negócios? Olha, como no início, né? Por exemplo, hoje a taxa de juros no Brasil ela é muito alta. A taxa Selic que incide sobre a questão dos financiamentos, dos custos, tanto para você produzir como também para você comprar. Então, a gente vê que a economia hoje ela está trabalhando com uma taxa altíssima, né, de captação. Com isso, prejudica enormemente tanto o consumo como o investimento produtivo. Então, não dá para dissociar a pequena, média, grande empresa de um processo econômico brasileiro, porque envolve a relação de produção e troca, ou seja, a renda. Então, também com essa questão da inflação que a gente vem sentindo no bolso, a perda do poder aquisitivo. Então, tudo isso influencia no processo de comercialização, que é na compra dos produtos e serviços. Então, de uma maneira geral, eu vejo hoje a economia brasileira num estágio muito indúbio, né? Assim, como ele vai caminhar. Há um processo muito forte de evolução da moeda, do meio circulante, exatamente porque o Estado vem gastando muito, vem fazendo gastos, né? Isso gera o que a gente chama de inflação monetária. É muito dinheiro circulando sem contrapartida do lastro, sem contrapartida da produção, do trabalho em si. Se não estancar isso, é uma tendência cada vez mais ficar difícil para a população, que é uma inflação silenciosa, que é a inflação monetária. E isso atrapalha a quem consome e, consequentemente, a quem produz. E afeta o dia a dia das empresas, professor? Sem dúvida nenhuma. E, principalmente, as pequenas e médias empresas elas sofrem mais com o processo de inflação. O empreendedor brasileiro hoje, ele está mais preparado do que há alguns anos? Eu acredito que sim, porque a gente tem hoje uma atenção, vamos dizer assim, da sociedade para isso. Para essa questão de treinar esses empreendedores, ou seja, transformá-los em empresários, conhecer a saúde financeira, conhecer meios de marketing. Então você tem várias instituições governamentais que apoiam, que desenvolvem, que fazem treinamento, que fazem financiamentos, que subsidia, que investe nesse conhecimento. Cabe a esse novo empreendedor, essa nova geração, entender e utilizar da melhor maneira possível. Mas eu acredito que hoje você tem mais apoio em termos de ações paragovernamentais, até mesmo em termos de pesquisa, de fornecimento de serviços e profissionais especializados para apoiá-los. E o consumo das famílias, professor, continua sendo ali um dos motores da economia? Sem dúvida nenhuma, né? Toda economia ela se movimenta pela produção, consumo e investimentos. Então, quanto mais você tem recursos, quanto mais ávido está a população para consumir, mais interesse, com mais recurso na mão dela,
ela começa a consumir mais e aí você gera o ciclo virtuoso da economia. Então, todo mundo consumindo mais não é uma despesa a mais, mas é assim, uma capacidade que ela tem de adquirir, o que a gente chama da pesquisa de orçamento familiar dela. Ou seja, adquirir mais produtos, consequentemente, ela alimenta a economia, ela faz a economia girar mais e, consequentemente, é uma brincadeira que a gente fala, né? Na economia, a maré cheia levanta todos os barcos, os grandes e os pequenos. Agora, na maré baixa, infelizmente, ela abaixa os grandes e afoga os pequenos. Então, a economia ela tem que girar. A maré tem que estar sempre cheia, que é o ciclo virtuoso da economia. Educação financeira deveria ser uma matéria, uma disciplina em todas as escolas, desde pequenininho, né, professor? Qual que é a importância da educação financeira para empresários e consumidores? Fundamental é a gente entender desde criança que o dinheiro, ele não nasce, ele não vem da árvore, ele não cai do céu. O dinheiro ele é fruto do seu trabalho e da sua economia. Então eu sempre começo isso nas minhas aulas, né, de economia, sempre no início do semestre, eu sempre falando isso. Nós temos 4 rendas. Que é o salário se você trabalha para alguém. Um seletista, por exemplo, eu sou um RJU, então eu trabalho para o governo. Então eu tenho o meu salário, é a minha fonte de renda. Se eu sou empreendedor, eu tenho lucro, se eu gerir bem. Se eu não tiver, eu vou ter o prejuízo. Então as 2 fontes de renda, salário e lucro, elas são a base para quê? No momento que eu recebo X e faço o meu gasto X menos 1, me sobra um dinheiro para fazer investimentos. Posso colocar numa aplicação financeira, posso comprar um imóvel, e ali eu gero mais uma renda. E ali eu consigo aumentar o meu poder de compra, a minha remuneração. E através de ser um consumidor vigilante, eu consigo buscar alternativas. Caso um produto suba de preço, eu busco um outro produto. Uma segunda opção. Uma opção. Então você sempre vai estar trabalhando para quê? Para você manter o seu nível de despesa de uma maneira estável e, consequentemente, buscando sempre sobrar algum recurso para você fazer investimentos. Denise está com a gente, bom dia, estou ouvindo aqui a 94, muito atenta, inclusive, ela está perguntando, pergunta, Lidiane, por favor, ao professor, qual que é o primeiro passo para quem deseja abrir uma empresa? É uma dúvida muito comum aí, né, professor, inclusive entre quem sonha em empreender, né? Exato, e parabéns a ela se sonha. O sonho ele tem que transformar em realidade, tem que ter ação. Então você empreende e depois você vira um empresário. O primeiro passo é entender o que você quer fazer, qual o mercado você quer explorar, qual o nicho que você busca atender e, a partir dali, a sua situação financeira. Você tem recurso para trabalhar no prejuízo durante 6 meses, durante 1 ano, durante 2 anos? Ou seja, é você se organizar, que é o planejamento para fazer a execução. Infelizmente, quando a gente tem uma abertura muito acelerada de pequenas e médias empresas que não vem desse planejamento, mas de uma situação de mercado, por exemplo, um processo de demissão em massa numa cidade, uma diminuição da renda, uma perda de emprego, e a pessoa ela pega ali o FGTS dela e vai aplicar no negócio. Normalmente não dá certo no médio e longo prazo, porque aquilo lá foi feito de impulso e não foi feito de planejamento. Então eu aconselho planejar e procurar. Tem vários órgãos não governamentais que podem auxiliá-la a fazer um plano de ação exatamente para poder empreender de maneira mais firme e sólida. O nosso ouvinte aqui também, o Lázaro, está falando, vale a pena começar um negócio mesmo sem muito capital? Vale a pena. Todo negócio vale a pena, dentro de um planejamento. Agora eu falei, um pouco capital, mas aquele capital lhe permite o quê? Qual é o prazo? Antes de pensar no capital, é pensar na qualidade do que ele vai oferecer, seja um serviço ou um produto. Porque serviços de qualidade e produtos de qualidade sempre conseguirão ter mercado para isso. E no médio e longo prazo, o início ele é difícil, mas depois desenvolve. Mas eu aconselho ele a fazer o planejamento antes. E muita gente começa pequeno, mas cresce ali com planejamento e dedicação, né, professor? Liliane, nada substitui o trabalho, que é o suor do dia a dia. E esse suor do dia a dia ele tem que ser com inteligência. Que é aquilo que eu te falei. A questão, por exemplo, eu quando faço alguma consultoria, eu sempre falo, olha, pessoa jurídica e pessoa física, eu preciso da entidade contábil. É separar você, pessoa física, dono, que recebe um prolabore, e você e a empresa, que ela é sua, mas ela não te sustenta, ela tem o próprio mecanismo. Então é isso, é usar da inteligência, do conhecimento, mas principalmente do seu trabalho e um trabalho de qualidade. A Joyce está conosco, estou no Jardim Glória, estou ouvindo aqui. Pergunta, professor, por gentileza, Lid, quais os erros mais comuns que levam uma empresa a fechar as portas? Achar que tudo já está pronto,
Então, ou seja, não investir, não desenvolver, não buscar, achar que ela já ganhou a concorrência, isso não acontece no médio e longo prazo. E no curto prazo, misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa. Uma coisa tem que ser separado. Separado. Pessoa física e pessoa jurídica. É o que a gente chama na contabilidade princípio de identidade contábil. Uma coisa é o dinheiro da empresa. Então, só um exemplo. Você fez uma venda de 50 mil reais. Aquele dinheiro entrou no seu caixa. Aqueles 50 mil reais, ele não é seu, pessoa física. Eu não vou pegar a patroa, as crianças, fazer uma viagem, não. Aquele dinheiro, ele é da empresa. Ali eu tenho o meu prolabore, o meu salário, são 3 salários. Ali daqueles 50 mil, eu tenho 4.800 reais. Porque aquele dinheiro é para pagar o fornecedor, é para pagar o funcionário, é para pagar os impostos, para uma necessidade de algum infortúnio acontecer no decorrer do tempo. Então, essa para mim é o grande X. O dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro seu, como pessoa física, é seu. Nunca misture os dois. Conhecer esses erros aí evita muitos problemas futuros. Principalmente no fluxo de caixa, que é o capital, que é o dinheiro. Temos aqui mais perguntas. Cadê aqui? Está chegando para nós o 359-9733-0094. A Cleide está perguntando, qual lição de economia e administração todo pequeno empreendedor deve levar para a vida? Que nada é eterno e nada é estável. Tudo modifica com o tempo, novas tecnologias, novas situações, a mudança do gosto do consumidor. Então tudo é flexível, nada é estável. Por isso você tem que estar sempre acompanhando o mercado, entendendo as possibilidades, conhecendo novas possibilidades exatamente para desenvolver a sua empresa. Janete está aqui com a gente, boa tarde. Olá, Janete. Que conselho que você daria para quem está com medo de abrir a primeira empresa hoje? Que esse medo seja uma base para ela não se aventurar de maneira errada. Que esse medo faça ela a impulsiona a buscar conhecimento e planejamento para abrir o seu negócio. E pode ser que lá na frente ela entenda que aquele medo realmente foi legal. Fala, eu não consigo abrir. Isso é normal do processo. Mas o medo não pode ser um fator de paralisação. Pelo contrário, ele tem que ser a base para você crescer e desenvolver. E para a gente finalizar, professor, que mensagem que você deixa aí para quem deseja empreender ou expandir aí a sua empresa, né? Para a gente fechar aí com chave de ouro. Bom, o que eu desejo a todos é muita saúde, né, e muito desenvolvimento e muito trabalho a ser feito, e trabalho com inteligência, né, e que nunca desanime. A dificuldade, ela é para todos. Quem acha que um grande empresário não tem dificuldade, ele está redondamente enganado. As dificuldades, elas estão aí, ninguém permanece estável no decorrer do tempo, está sempre havendo inovações, desenvolvimentos. Então eu penso nisso. A dificuldade é para a gente crescer, mas você tem que fazer tudo de maneira inteligente, tranquila, sempre com fé, né? Sempre acreditando numa força que te dê saúde e principalmente desenvolvimento. Lidiane, queria aproveitar, né, a audiência da 94 e dizer às instituições paragovernamentais, sociais, né, que tiverem interesse. A gente conversou sobre a educação financeira. Então eu tenho um curso também de maneira gratuita para instituições, exatamente para levar esse conhecimento da educação financeira, principalmente com os consumidores, né? Então eu ponho à disposição para as instituições, né, de maneira sempre gratuita, sempre na visão sinérgica, né, de trabalhar e ajudar a sociedade, que a gente pode colaborar um pouquinho. Então só me procurar, que a gente tem lá todo um trabalho aí um treinamento de 1 hora e 15, que a gente consegue levar exatamente a educação financeira para a sociedade, para a população. A gente está sempre à disposição. E como que as pessoas podem entrar em contato com você, professor? Puxa, aí não sei, pode ser por rede social, buscando a FM, né, que tem meu número, né? Então estou sempre à disposição das instituições não governamentais, né, ou seja, instituições de caridade que prestam assistências religiosas. Então a gente está sempre à disposição para trabalhar juntos, que eu acho isso fundamental, a gente como cidadão, levar esse conhecimento, que eu acho que ele é importante para desenvolver essa habilidade, como você disse logo no início, que é a educação financeira. Para mim isso é fundamental numa sociedade, a população entender princípios básicos de finanças e economia. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigada aí pela participação e por compartilhar com a gente informações aí tão importantes, né, sobre empreendedorismo, economia e desenvolvimento. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. E você que perdeu aí a nossa entrevista, pode conferi-la em nosso Instagram. Fica salvo lá em @rádio94 Lavras. Muito obrigada, professor. Imagina.
As micro e pequenas e médias empresas são essenciais aí para o desenvolvimento econômico, né? A geração de empregos e o fortalecimento aí das comunidades. Nesta edição do nosso Destaque 94, o professor economista Renato Fontes trouxe aí reflexões importantes sobre o presente e o futuro aí do empreendedorismo, viu, gente? Valorizando o trabalho de quem acredita no poder dos negócios para transformar realidades. Você pode conferir a nossa entrevista, você que não conseguiu ouvi-la ao vivo, em nosso Instagram, corre lá, @Rádio 94 Lavras. Gente, 11h56, 4 minutinhos apenas nos separam do meio-dia. Daqui a pouquinho eu volto, tem presente no final do programa. Manda o nome completo, o WhatsApp da 94 já sabe, né? 359-9733-0094.